Sejam bem-vindos, live do almoço. Quando eu coloquei aquela postagem na página da Máquina da Cura sobre a programação da limpeza emocional, o que eu estava pretendendo ali? A gente faz uma limpeza espiritual que eu acho essencial para começo de qualquer programação. Por quê? Porque muitas vezes se fica doente ou se tem um problema financeiro, profissional, enfim, por causa do ambiente onde se vive. Às vezes a casa onde se está construída, né, a sua residência, o terreno onde está construída a sua residência, está contaminado energeticamente. Se for apartamento, é o ambiente do apartamento. Se for casa, é a sua casa e o terreno. Faz-se uma limpeza espiritual, porque muitas vezes essas energias estão contaminando a sua vida do dia a dia, né? Às vezes causando problemas materiais, emocionais, espirituais, biológicos. Então eu sempre digo, faça uma grande limpeza espiritual para você, para casa, para os seus moradores, sejam bichos, sejam gente, uma programação para cada um. Uma para você, outra para casa, outra para um bichinho, outra para o gatinho, outra para o passarinho, outra para o vovô, para a vovó, para o marido, para cada filho. Então é uma programação para cada um vai ter uma programação separada. Isso feito, que já elimina uma boa parte da causa dos problemas que muita gente passa, nós vamos passar para aquelas programações que a gente já aprendeu a fazer, de códigos alfanuméricos e coisas do tipo. Mas eu também acho que se a pessoa for fazer uma limpeza espiritual na sua casa, na sua residência, no seu terreno, na sua vida, no seu bichinho, também faz uma limpeza emocional. Por quê? Porque muitas vezes as doenças estão associadas a um entulho emocional que você está ali com ele, né, que o pessoal pensa que emoção é aquela coisa assim, etérica, aquela coisa assim, né, purpurina, né, e que a pessoa sente aquilo, mas aquilo ali é uma nuvem. Não, aquilo tem densidade, aquilo é uma argamassa. Todo o sentimento de baixa densidade está por um triz para se tornar uma doença. Porque ele está com toda a configuração energética para poder se materializar numa doença, porque ele é de baixa densidade, o nosso corpo é de baixa densidade. Nosso corpo é de frequência de baixa densidade. Se encontra uma emoção de baixa densidade, como raiva, mágoa, ódio, tristeza, medo, culpa, é tudo sentimento de baixa densidade. Isso se torna uma doença, aonde ele se afina melhor. Então você está com raiva, vai colar no teu fígado. E assim por diante. Então não adianta você tentar tirar um tumor do fígado, um enfisema do seu pulmão, ou qualquer outra coisa de qualquer outro lugar, se você não limpa espiritualmente, emocionalmente, aquele problema. Se você está com um problema no pulmão, limpe as suas causas emocionais, como carência, tristeza, mágoa, sentimento de baixa autoestima, de menos-valia. Todos esses sentimentos precisam ser retirados, porque eles são entulhos que obstruem a cura. E não adianta ir para médico, tomar remédio, fazer exame, não está nada disso. Por quê? Porque tem uma argamassa ali no meio, tem um entulho ali, físico quase, impedindo do fluxo da cura acontecer. Então, por isso que eu coloquei aquela programação, para que as pessoas pudessem fazer uma faxina completa antes de fazer qualquer programação direcionada para aquele problema. Então faz uma limpeza espiritual, faz uma limpeza emocional e faz a limpeza daquela situação, daquele órgão, daquela doença, daquela
daquele desequilíbrio físico que está manifestando uma doença qualquer. Tudo está associado. Não se iludam. Essas coisas não aparecem do éter. Aparecem porque elas estão associadas. Claro que tem programações que são feitas que visam também fazer uma limpeza na genética ancestral, porque às vezes você vem geneticamente com o padrão daquela doença que tataravô tinha, aí passou para o bisavô, depois passou para os avós, passou a doença para os pais, e aí você ainda está com aquele gene que estabelece essa doença em você, que pode manifestar ou não. Quando eu coloquei na programação que aquilo se transforme, né, que a cama fotoelétrica transmute, transforme, restaure, use o nome que quiser usar ali, mas a ideia é mudança de polaridade para polaridade de frequência positiva, frequência de alta vibração. Por quê? Porque alta vibração não causa doença. Segundo, você não tem o desconforto de ter que passar pelo nível de consciência daquilo que estabeleceu a sua raiva, a sua ódio, a sua vingança. Aquilo não precisa chegar na sua cabeça associada ao fato. Ela pode transmutar no meio do caminho e chegar na tua cabeça com uma frequência de alta vibração, como o amor. E aí você vai preencher à sua volta, né, aquele problema associado à palavra amor, em vez daquela baixa densidade. A situação vai sair, não tenha dúvida que a situação que está presa ali, que está traumática e tal, vai sair pelo nível de consciência, mas com outro sentimento, que você já está colocando no lugar daquele sentimento horroroso, que você vai acabar sentindo, ou porque está sonhando com isso, ou porque você está vivendo isso naquele momento, está sentindo um mal-estar, né? Sentindo tristeza, melancolia, tudo isso tem a ver com expurgo. E o expurgo não necessariamente precisa ser tão doloroso, só precisa ser consciente. Mas para que eu vou viver a emoção de novo? Eu quero só saber que fatos foram esses. Então, os fatos vão para a sua consciência, você vai saber onde é que começou aquilo, mas não vai sentir aquilo. Só vai saber daquilo, mas não vai sentir a dor, a tristeza, a baixa autoestima, a menos-valia, a vergonha, não vai sentir nada disso, porque você no meio do caminho, você botou outra embalagem naquilo ali, você colocou aquilo para a cama fotoelétrica transmutar, né? Transformar, reparar, restaurar, seja o nome que for, para a energia de frequência alta como o amor. Então você vai mandar aquele fato embora, ou seja, vai desapegar daquele fato com a embalagem nova do amor. E tem outra vantagem, porque essa energia está saindo por alta vibração, por frequência mais alta, né? Frequência do amor, não pode ser consumida por quem vive disso. Então, você não está mandando quentinha para lugar nenhum. Aquelas famosas quentinhas que a gente manda quando fica com raiva. A gente está mandando a quentinha para quem consome isso, consome energias de baixa densidade. Então, você não vai mandar porque você vai transformar aquilo em amor, e amor é a frequência alta que eles não consomem. Então você, além de poder se libertar de traumas, situações difíceis, situações trágicas, dramáticas, de uma forma leve, ou seja, sem a emoção estar vindo junto, porque você transmutou ela no meio do caminho para chegar no seu nível de consciência com outra frequência, como você está mandando embora aqueles fatos que você percebeu que foram os causadores dessas emoções todas que te acompanham, porque enquanto não liberar isso, vai ficar povoando a tua vida, vai ficar comandando a tua vida, principalmente quando isso é de infância, como também você não vai alimentar mais ninguém, você não vai ser delivery mais de ninguém que consome energia de baixa densidade. Então foi a forma que eu encontrei de fazer barba, cabelo e bigode.
E as pessoas perguntam, mas tem que fazer a limpeza espiritual? Se você não fez nunca nenhuma, é melhor fazer, né? Mas quem fez, quem acha que já está limpinho, que a casa já está bacana e tal, então só faz a da emocional. Ela não pode ser terceirizada para pessoas adultas, por quê? Porque pessoas adultas precisam saber o que está rolando, o que está acontecendo. Você não pode mandar uma limpeza se a pessoa começa a ter um tipo de emoção ou de memória, ou começa a abrir a consciência dela através de informações e não sabe o que está acontecendo. Porque ela não fez a programação que você que mandou para ela. Criança, tudo bem, você está ajudando ela a fazer um expurgo logo cedo na vida, antes que aquilo se torne uma argamassa. Até 13 anos não deu para sedimentar muita coisa. Você pode viver muitos traumas, como eu conheço muitas histórias traumáticas de infância, mas elas não estão sedimentadas, elas não ficaram fortalecidas pela vivência de muitos anos de não conseguir se curar daquilo. Então, quanto mais o tempo passa e você não se cura daquilo, mais aquilo vai enrijecendo, vai virando um concreto, que vira uma doença. Não? Segundo a teoria da Ida Hoffman, Ida Hoffman foi uma senhorinha lá da Califórnia que desenvolveu, baseado no ensinamento do William Reich, que trabalha com os traumas no nível de musculatura. Ela dizia que embaixo da musculatura, que tem o tecido conjuntivo, tem o osso, o tecido conjuntivo e a musculatura. O William Reich foi até o músculo. Ele diz que nódulos ali são traumáticos, precisam ser dissolvidos, uma vez você mexendo naquilo, ou por manipulação de massagem, ou por terapia mesmo, né? Bioenergética fazia muito bem isso, e a organoterapia também. Você imediatamente solta aquele nódulo que está ali na musculatura, que vai para o nível de consciência, e você entende qual é o problema que passa a ser observado, porque você vai vê-lo de algum jeito. Ou a vida vai te trazer algo parecido, ou você vai sonhar, ou você vai ter um insight e começar a lembrar de algo que aconteceu há muito tempo, né, que estava lá escondido. Então, a teoria do William Reich, né, que trouxe a organoterapia para nós, que é uma coisa bacana, eu fiz isso durante 10 anos. Acabei de fazer viagem astral, parei e falei, vou ter que aterrar, porque senão eu vou sair daqui e vou embora. Então, fui procurar esse tipo de trabalho. Dos 28, me formei em bioenergética e comecei a trabalhar com a área psi, comecei a fazer o que eles chamam de maratona de organoterapia e bioenergética. Já era certificada em bioenergética, então comecei a aproveitar bastante. Aí estudei Gestalt, que também me auxiliou a compreensão das coisas, e fui devagar e sempre. Lá mais para o final, já com meus 38 anos, eu já estava me envolvendo com a teoria do Hoffman. Não me certifiquei, porque tinha que ir para a Califórnia fazer isso. Tem que ir para o Instituto da Ida Hoffman para você ter o certificado, senão não vale. E fiz o trabalho das massagens Hoffman, que era um pouco mais profunda do que o William Reich falava. É você tirar os traumas do tecido conjuntivo, que é embaixo da musculatura. Então você faz uma massagem muito mais dolorosa, porque ela vai buscar... eu chamava de pentear o conjuntivo, né? Você coloca o conjuntivo na direção certa, porque ele fica ali no trauma, ele acaba ficando fora de lugar. E aí o conjuntivo tem que ser penteado em cima dos ossos, imagina a dor que não é, mas são só 10 sessões e você tem uma grande virada de percepção de vida. Nem todo mundo sabe fazer isso, tem que tomar cuidado. Fazer esse tipo de trabalho requer um profissional bom. Eu, graças a Deus, fiz com a pessoa que trouxe o Hoffman para o Brasil, chamava-se Miriam, acho que hoje ela ainda faz trabalhos como rolfista lá em Brasília. E é sensacional, realmente vale a pena passar por uma experiência dessa.
Não é uma experiência muito barata, não. É cara, cada sessão é bem carinho. Na época já era caro a beça. E fazendo com um profissional bom, ele vai realmente, né, ele vai cobrar caro cada sessão. Só vale se você fizer as 10. Porque eles vão trabalhar todas as suas partes, mapeando e penteando o seu conjuntivo, fazendo com que você tire todos os traumas já da época de barriga de mãe, né? Porque o conjuntivo se forma primeiro em cima dos ossos para depois o muscular, né, se formar num corpinho do bebê. Então é assim que eles trabalham e é um trabalho que estabelece essa situação dos traumas emocionais, né, que são vividos dentro da barriga da mãe, que todo bebê absorve a emoção da mãe, não absorve a emoção de outros que estão ali. Toda a emoção da mãe passa para o bebê. Então, se o bebê recebe uma emoção de rejeição da mãe, com pensamentos de abortar e tal, aquela criança entra no mundo, entra no planeta já rejeitado, já sentindo que não é bem-vindo, e dali começam a acontecer, né, todas as situações de dificuldade de tudo, né? Começa a acontecer tudo que é de ruim. Então essa programação para se fazer esse trabalho, para se fazer essa limpeza emocional, né, ela vai trazer as memórias emocionais desde bebê, desde a sua formação. É importante que você não traga as emoções junto na hora de você depurar isso através do seu consciente, porque aí você pede a cama fotoelétrica para fazer essa mudança de polaridade, para só ter os fatos. É só ter os fatos. Tem gente que sonha, né? Que sonha que está num lugar onde não se sente à vontade. Tem coisas simbólicas também que acontecem, mas o importante é que você estabeleça que você não precisa viver a emoção traumática, porque você tem uma alternativa pela cama fotoelétrica de modificar isso, fazer isso não ficar tão doloroso na hora do expurgo. Por isso é que não se deve fazer para terceiros, salvo crianças até 13 anos. Ou então pessoas que não têm a menor condição, porque não têm condições de lucidez, você pode ajudar aquela pessoa a se libertar daqueles traumas. Isso pode ser feito? Pode. Pessoas que estão aprisionadas por doenças degenerativas, né, que a pessoa que não tem lucidez para pedir socorro, doenças como Parkinson, Alzheimer, essas coisas, faça a programação para elas dessa liberação emocional. Pode fazer sim. Elas não têm condições de pedir socorro, elas estão fechadas dentro de um universo muito restrito, e aí você pode pedir permissão aos seus guardiões, eu peço permissão aos guardiões de fulano, de Beltrano, para fazer essa programação. Então, essa limpeza emocional pode, nesses casos, ser feita, tá? E crianças até 13 anos. Então, a partir de 14 anos é considerada adulto, ela tem que fazer tudo sozinha, ela própria que tem que escolher o que ela vai fazer. Então, nós temos que trabalhar com a nossa consciência superior, com a nossa mente superior, né? Com o nosso cérebro superior. As pessoas que dão muito valor aos 5 sentidos, não, eu só acredito naquele que vejo, que toco, está totalmente amordaçado e aprisionado ao cérebro réptil, e por conta disso está totalmente subordinado aos genes que está no seu DNA, que é dominante e que vai fazer o sujeito ficar fazendo um monte de barbaridade por aí e ficar se perguntando por que eu fiz isso, por que eu bati no fulano, por que eu matei o cicrano, apavorado porque achava que não tinha talento para coisa, mas é o gene que está empurrando a pessoa de fazer essas coisas. Ah, mas tem assassino que gosta do que faz. Sim, o gene foi lá no DNA do ser humano, entrou lá para emporcalhar,
O sujeito se afinou com aquilo, achou aquilo ótimo, já era, já está com o gene dominante ali, não tem como salvar esse. Porque esse já está totalmente afinado com aquilo que vai ser o patrão dele para o resto dos tempos, até ele acordar de novo. Então, a subordinação, a escolha será essa. Esse é o selo da escolha. Esse é o selo da escolha. É o famoso selo da escolha. Essa separação do joio e do trigo. O selo da escolha de quem fica em quinta dimensão e quem sai é justamente essa libertação desses genes nos 10% do nosso DNA ativo, que não é da nossa criação genética. Nós somos seres humanos benevolentes em sua origem, feitos à imagem e semelhança de Deus, portanto, com prerrogativas, com capacidades, com habilidades benevolentes, missão diplomática e pacificadora, e que não tínhamos nenhum tipo de talento para fazer o mal. Nenhum. Porque não tínhamos genes que empurravam a gente para esse comportamento. Não tínhamos, não éramos contaminados. Então saímos para fazer a nossa missão e parte da humanidade começou a fazer conluio, conchavo com quem não devia, e aí eles aproveitaram a chance, a oportunidade, começaram a manipular nosso DNA, emporcalhar o nosso DNA, e a gente começou a fazer o que eles fazem, que é não ter compaixão por coisa nenhuma. Tratar as coisas com insensibilidade, com perversidade, com malignidade, como você vê aí, não precisa ser vidente, basta ler jornal, basta ler site e aí ver o que o ser humano é capaz de fazer. Qual é a capacidade que ele tem de atingir essa malignidade. E não adianta que não vai ser por reencarnação que o sujeito vai se libertar disso. Pode reencarnar 58 mil vezes, vai continuar fazendo as mesmas coisas, porque o problema não está na reencarnação. Se fosse assim, a gente que já reencarnou tantas vezes, quantas vezes a gente aqui no ano 2020 já reencarnou? Pelo menos umas 100. A gente já não devia estar levitando e com cara de paisagem, totalmente iluminado? Não estamos, ainda estamos com dificuldade de nos libertar de hábitos e de comportamentos que a gente se envergonha muitas vezes. Por que eu fiz isso? Por que eu falei aquilo? Por que eu agi daquela forma? E aquilo continua sendo mais forte do que nós. Por quê? Porque o gene continua dentro do nosso DNA. Então você pode reencarnar 300 vezes que não vai mudar nada. Porque o problema não é a reencarnação que eles fizeram você acreditar. E aí você fica passivo dizendo, eu tenho que reencarnar mais 238 vezes para eu poder fazer a minha ascensão, evolução, para fazer... Nada, é mentira, é tudo isso mentira. A nossa mudança de atitude, ela se dá no DNA. E a prova disso foi aquele experimento que foi feito, aquele estudo, melhor dizendo, que foi feito nos Estados Unidos com transplantados. Eu já falei isso várias vezes e volto a repetir. Aquilo foi um dos estudos melhores que aconteceram. Não é divulgado porque não interessa, porque existe uma indústria de venda de órgãos bilionária. Mas que estudo foi esse que foi publicado, mas só para ali, para a área científica? É o estudo que diz que um transplantado, ele também absorve o comportamento do doador. Então, se o doador for um cara que gosta de cantar, ele vai começar a ter tendências a querer cantar, quem recebeu o órgão dele. E assim por diante. Mas também, se o sujeito tiver afinidade com alguma malignidade e receber um coração de um homicida, ele vai ter tendências homicidas como o doador teve antes de morrer. E aí as pessoas perguntam, mas por que você está com esse tipo de comportamento? Porque o gene que está ali dentro daquele órgão é do doador, com o comportamento do doador, com a afinidade do doador. Se o cara não tiver afinidade com a perversidade, com a malignidade, na hora que ele recebe o órgão, mesmo que seja compatível o sangue dele, qualquer outra característica necessária para compatibilidade, vai haver uma rejeição
do corpo em relação àquele órgão. Por quê? Porque ali também tem um crivo de que aquela frequência tem que estar compatível com a frequência do receptor. Então, se o sujeito não tem nenhum talento para ser psicopata, se receber um fígado de um psicopata, ele é rejeitado, porque aquela frequência é completamente incompatível com aquele receptor. Para que fique bem claro, que às vezes a pessoa diz assim, poxa, fizemos os exames, estava tudo certinho, não sei o que houve uma rejeição do corpo, botar até culpa no corpo. E eu digo, não tem que botar culpa em coisa nenhuma, botar culpa no órgão que não deveria ser de um maluco, de um psicopata, de um sociopata, de um homicida, como é muito comum acontecer em vários lugares do mundo. O sujeito está no corredor da morte, ele vende um órgão dele para deixar a família bem, porque isso tudo é comprável, isso é vendável, isso é um comércio. Só que as pessoas não querem saber dessa coisa da confiança, senão esse comércio vai reduzir muito se você começar a questionar essa situação da compatibilidade do comportamento do doador e do receptor. Aí o comércio se esvai pela metade, porque ninguém vai querer mais receber órgão de maluco, psicopata, homicida, pedófilo. Vai dizer, não quero esse órgão para mim. Arruma outro. E aí o cara fica sem a venda, né? Não vai poder vender lá ganhar os 5 mil reais, 10 mil, dependendo do órgão. Então esse comércio acaba, reduz-se bastante, porque muitos que vendem os seus órgãos são criminosos. Não estou dizendo que é outras pessoas que deixam claro com a família, né, através de cartório, tem que deixar isso bem escrito, de que pode doar todos os seus órgãos sem problema nenhum. Mas se a pessoa tiver com qualquer problema, esse problema de comportamento e de doença passa para o órgão, passa para o corpo da pessoa que recebeu. E aí eu ensinei a programação que a cama fotoelétrica restaure a frequência daquele órgão recebido com a frequência do corpo, né, que recebeu, para poder não haver mais nenhuma influência de comportamento ou até da própria doença do cidadão, mesmo que o órgão seja são, ele tem a memória de todas as outras células. Pode ser que ele esteja geneticamente contaminado com um problema. Eu transplantei o meu fígado, mas não sei o que houve, que depois que eu transplantei um fígado do fulano, eu comecei a ter problemas de cardiopatia, eu tive problemas circulatórios, eu tive problemas, comecei a ter tumor não sei aonde. Por quê? Porque o sujeito que mandou o órgão para ele tem essa memória, essa informação na genética que foi transplantada. Isso é verdadeiro? A própria ciência prova isso. Não estou falando nada em tese, não é nada por tese, eles provam isso, só que eles não falam, eles não associam isso, porque senão as pessoas vão dizer, opa, eu só quero órgão de pessoas que morreram por acidente, eu não quero órgão de pessoas que morreram por doença, porque eu não quero transferir a doença do cidadão para mim, mesmo que não esteja nesse órgão que eu vou receber, porque essa memória vai estar no DNA dele. Todo o DNA de um corpo se comunica, todo, o corpo inteiro se comunica e tem todos os códigos genéticos de tudo. Então, se você pega um fígado de alguém e bota em você, se tiver alguma informação naquele DNA de que a genética é fraca em relação aos ossos, por exemplo, vai começar um problema degenerativo nos ossos do receptor. Então, a cama fotoelétrica nessa hora é fundamental para quê? Para fazer com que você afine totalmente, né, a sua frequência com a frequência daquele órgão, ou seja, limpe aquele órgão. Pode até colocar a máquina da cura para sugar todos os códigos alfanuméricos que estejam trazendo doença, comportamento maligno. Você pode até fazer um negócio desse e pedir a cama fotoelétrica para restaurar a frequência daquele órgão na frequência do receptor, para que não haja, inclusive, rejeição. Aí não vai haver rejeição mesmo. Fica tudo afinadinho, é tudo incorporado ali, é tudo...
Porque eu tenho certeza disso. Toda vez que uma pessoa precisa de um órgão para viver e é uma pessoa que tem uma boa vida espiritual e tenha guardiões e tenha, né, seres que estão ali torcendo para que aquilo ali tudo dê certo, eles próprios fazem isso. Eles vão limpar o órgão de quem está trazendo para o seu protegido. Eles próprios fazem isso. Não é difícil fazer, não. Eles próprios fazem essa limpeza. As pessoas nem sabem que estão recebendo um órgão limpo espiritualmente, energeticamente, geneticamente, porque os guardiões estão ali atentos para fazer a faxina antes que faça um estrago no corpo daquele que ele protege. Isso acontece? Sim, acontece. Eu não sei muito bem explicar como é que foi a metodologia dos 2 rins que eu vi que ficaram rins diferentes, que eu contei a história. Um foi um rim necrosado e o outro foi um rim transplantado. O rim necrosado, o cara disse, vem correndo para cá que você está dando todos os sinais de sepsemia generalizada. Você tem que tirar esse rim, que se tornou um tecido morto grande dentro do seu corpo, causando uma invasão de glóbulos brancos no teu sangue. Então corre para cá. Ele foi para o hospital, a esposa me telefonou pedindo socorro. Eu pedi aos amigos benevolentes que tinham feito as cirurgias no grupo Jade que interferisse na história. Deixei, né, por conta disso, fui tratar da minha vida e depois recebi o telefonema, estava até no carro de um amigo, recebi um telefonema na rua e ela disse, ele foi lá, começou a fazer os exames, demorou um pouquinho e tal, mas ele começou a fazer os exames e o cara disse que o rim dele estava novinho. Não tinha nenhuma necrose, não tinha nada, como se fosse um rim de uma pessoa que nunca teve problema no rim. Então o que eu entendi ali? E não tinha as máquinas na época, nem sonhava com as máquinas, mas eu sabia que eles faziam coisas na cirurgia que os médicos não explicavam, que depois vinham querer conhecer a gente para saber como é que foi feito. E me parece que ali foi usada a mesma técnica da cama fotoelétrica, restaurando a necrose daquele órgão e colocando ele digamos assim, numa vibração, numa frequência afinadíssima com o corpo dele, para que não houvesse nenhum tipo de problema naquele órgão. A mesma coisa com o que foi do rim transplantado, que ela me escreveu, na época não tinha WhatsApp, nada disso, nem já telefone celular, foi uma coisa mais direcionada para o meu e-mail, e ela disse, estou levando meu marido, por favor, me ajude, não sei o que e tal, estou levando meu marido agora, o nome dele é tal, não sei o que, ele está com um rim rejeitado, ele está tendo todos os sintomas de rejeição e eu não sei se ele vai sobreviver, porque não tem um rim ali para substituir. Eles vão tentar debelar a infecção, né, que começa a acontecer em grande escala. E aí quando ela chegou lá com ele, todo o procedimento foi feito e aí depois o médico veio falar, olha, não sei o que aconteceu, nenhum dos 2 rins do seu marido é o rim que eu transplantei. Não sei onde está o rim que eu transplantei, ela até falou, não, nem queremos saber, não procure, nem ache, porque a gente não quer. E ele não entendeu nada, ele falou que não sabia explicar, não era um cara religioso, que geralmente os caras falam, isso é um milagre e tal. Nada, falou assim, não sei explicar, eu fui que transplantei o seu marido, fiz a biópsia nos 2 rins dele, os 2 rins apresentaram as características de rim dele, não de rim do transplantado, porque eu tenho todo um acompanhamento, que eu tenho que acompanhar para não ter surpresa nenhuma na hora de uma rejeição, como aconteceu agora. Só que o seu marido não tem rim nenhum transplantado. Então, o que eu entendi foi que eles recriaram o rim dele. Recriaram provavelmente com a impressora 3D. E transferiram para a cama fotoelétrica e acho que, me parece, nunca me confirmei isso, que foi desfragmentado o órgão doente, né, o órgão rejeitado, o órgão com frequência totalmente incompatível, por causa da rejeição, podia ser qualquer coisa, e colocou rim novo ali.
Colocaram os códigos alfanuméricos para a recriação de um rim dele, com os códigos dele, né? Não com os códigos do transplantado. Já que houve a rejeição, alguma coisa aconteceu. Provavelmente a incompatibilidade era da frequência. E não havia tempo, porque a coisa estava já, né, detonando ali. Tinha tudo para morrer, o cara falou. Tinha tudo para morrer, tinha tudo para chegar aqui e a gente dar o óbito. Porque quando a coisa é violenta assim, a rejeição é violenta assim, do jeito que foi, não há como salvar. Não há como salvar. É muito incomum acontecer, salvar, você tirar um rim que promoveu essas infecções, né, esse bombardeio de glóbulos brancos, né, que começa a rejeição pelos glóbulos brancos, e que, na verdade, surpreendeu porque a gente não tem aí um órgão transplantado, nós temos 2 órgãos dele. Eu acredito que a impressora 3D tenha entrado aí nessa história junto com a cama fotoelétrica. Acredito que tenha sido isso. E da primeira situação, do órgão do rim necrosado, acredito que tenha sido a cama fotoelétrica que tenha restaurado todo o órgão dele e afinado, né, esse órgão, né, na frequência correta para não dar mais isso, para não ter um órgão avariado, né, para não ter um órgão já com propensão a ficar doente. Não adianta você restaurar e deixar a genética que não está boa para reproduzir algo que vai voltar a ser doente. Então a gente sempre diz que é para colocar no padrão GNA, que é o padrão perfeito, que é o padrão que a gente foi criado, que não adoecia, não envelhecia, não era malzinho, era benevolente, tudo isso era o nosso jeito de ser, como fomos criados para isso, né? Para sermos diplomatas do universo, se teletransportar, né? E fazer nosso trabalho nos lugares em que precisávamos estar para dar àquelas raças uma alternativa de benevolência. Sejam benevolentes que nem a gente, né? Seria, por exemplo, né, estar lá e, por exemplo, fazer isso. Então, isso está acontecendo devagar, a humanidade está acordando, nem todo mundo, infelizmente, né? Nem todo mundo vai, né? Nós temos que fazer aqui uma faxina de retirada de pessoas daqui, não com essa coisa da vacina, essa coisa do mal, né? Vacina, máscara, essas coisas tudo orquestração do mal, para deixar você doente, para deixar você em pânico, com medo, gerando medo em todo o planeta para eles absorverem esse medo, porque eles também absorvem o medo da humanidade como alimento. Isso tudo é uma orquestração única e última deles, que não vai dar certo, já não está dando certo, e que vai já ser detonada, mas que vai encontrar com aquilo que está já a caminho, que é uma grande limpeza, né, no planeta, de pessoas que não têm nada a ver com isso aqui, vão ser retirados daqui, vão ser mandados para outro planeta. O resgate vai se dar dessa forma. Então, beijo para todos, bom final de semana e até a próxima live.